Saudações, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série das três mensagens angélicas. Como prometido no vídeo passado, estamos aqui para dar continuidade a essa série e hoje vamos falar exclusivamente da primeira mensagem angélica, depois de termos abordado de forma geral as três mensagens angélicas, onde podemos lá estudar os símbolos e desvendar os seus significados. No vídeo de hoje vamos aprofundar nesta primeira mensagem angélica e convido-lhe a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir os nossos vídeos, comentar e também compartilhar com as demais pessoas. Não fugindo à regra, estou aqui com o nosso irmão Edson, que vou convidar agora também para saudar. Saudações a todos, mais uma vez vamos estudar aqui juntos neste nosso canal e desta feita a primeira mensagem angélica. Convidamos a todos para que possamos compreender o que esta primeira mensagem tem, o que Deus nos revelou e convidamos a todos para juntos participar. Muito bem. Se nós bem recordamos, nós lemos já no vídeo passado as três mensagens angélicas e se o irmão lembra-se, encontra-se no livro de Apocalipse 14, os versículos 6 a 7. E vamos tomar aqui a leitura. Diz o seguinte: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, nós estamos aqui a ver a primeira mensagem que nos leva a adorar, a temer, a dar glórias ao Deus Criador do céu e da terra e das fontes das águas. Esta mensagem é muito importante para os nossos dias. Ela é tão importante que nós achamos melhor dividir ela em duas partes para uma compreensão melhor, onde nós vamos estudar a primeira parte, vamos descobrir o que é temer a Deus e dar-lhe glórias. Exatamente como o irmão disse, preferimos de facto dividir este texto em duas partes, porque julgamos haver muito assunto que este texto aborda. Temer a Deus e dar-lhe glória é algo que pode nos fazer desenvolver, como vamos desenvolver de facto uma temática muito profunda sobre esta primeira mensagem angélica, e de seguida iremos falar da outra parte, que é a hora do juízo e também adorar a Deus que criou todas as coisas. Agora, o que seria temer a Deus e dar-lhe glória? De acordo com Provérbios capítulo 8, versos 13, nós encontramos o seguinte: o temor do Senhor é odiar o mal, e a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa eu as odeio. Então, temer a Deus, com base nesse texto, significa odiar o mal. Então, quando nós nos aproximamos de Deus com temor, devemos odiar o mal. Agora, em definição, o que é mal? O mal é pecado. Quando vamos a 1 João capítulo 3, versículo 8, encontramos o seguinte: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, a primeira parte desse texto diz que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Nós bem sabemos que o mal foi originado pelo diabo. Então, sendo assim, pecado e mal são sinônimos. Então, aquele que pratica o mal, pratica pecado. Então, temer a Deus significa odiar o pecado. Agora, para odiar o pecado, nós precisamos entender o que é pecado, não é? Então, nos é dito em 1 João capítulo 3, versículo 4, que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De facto, o pecado é a transgressão da lei. Então, nós encontramos que o pecado é transgressão da lei. Então, todo aquele que peca transgride a lei. Agora, a pergunta que nós podemos fazer é: que lei é esta que, transgredida, faz com que alguém cometa pecado? Ok, nós sabemos que a Bíblia, lá existem leis. Ok, então nós vamos descobrir
Que lei é essa que, ao transgredir, nós estaremos a cometer pecado, uma vez que Jesus morreu na cruz por nós? Então, será que mesmo depois dele ter morrido na cruz, nós ainda precisamos guardar alguma lei escrita na Bíblia? Esse nós iremos descobrir aqui, porque o texto encontra-se no livro de Apocalipse, o último livro escrito da Bíblia, e fala de temer a Deus. E nós, segundo a Bíblia, vemos que temer a Deus é odiar o mal, ou seja, odiar o pecado. E o pecado é a transgressão da lei. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, quando estava aqui na terra, em João 14, no versículo 15, disse o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E nós vamos ver que mais adiante ele diz que estas palavras, estes mandamentos que eu vos dou, não são meus, mas sim do meu Pai. Então muita gente diz que Jesus deu novos mandamentos, que já não estamos nos mandamentos da lei mosaica, nos mandamentos que Deus deu ao povo de Israel. Mas Jesus, ele dá os mandamentos e diz que esses mandamentos não são meus, mas sim são do meu Pai. E quais são os mandamentos do Pai? Esse nós vamos ver ainda adiante. Então é importante que nós temamos a Deus, não ter medo de Deus, mas sim o respeitar, guardar os seus mandamentos. Aí na margem, João 15, no versículo 10, Jesus diz o seguinte: se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ora, se Jesus guarda o mandamento do Pai e ele permanece no amor do Pai, e nós temos que guardar os mandamentos de Jesus para permanecermos em Jesus. Ou seja, num plano geral, nós todos temos que permanecer aonde? No Pai. Porque se Jesus está no Pai, nós somos convidados a estar em Jesus e no final das contas todos estaremos no Pai. Então, claramente que os mandamentos que Jesus ensinou aos seus discípulos e deixou para nós são os mandamentos do Pai. Porque ele mesmo disse que eu não vim falar aquilo que me é próprio, mas eu vim testificar do Pai que está no céu. É exatamente isso. E se de facto nós continuarmos com essa linha de pensamento, vamos entender que o temor do Senhor de facto consiste em guardar os mandamentos de Deus, os mandamentos pelos quais Jesus também deu continuidade. Há alguns que dizem de facto que Jesus vem abrogar a lei, Jesus vem mudar a lei, mas o próprio livro de Mateus capítulo 5 diz, Jesus em suas próprias palavras, que não cuideis que vim mudar a lei, mas eu vim cumprir, vim observar aquilo que vocês vinham observando. Mas esta lei, essencialmente, que lei é? Ainda vamos de facto desdobrar este assunto. Só que o importante que nós temos que entender é que a lei, ou seja, a guarda dos mandamentos, exige em algum momento uma prática. Não é apenas algo teórico, algo que é baseado em expressão de sentimentos. É uma forma prática de poder demonstrar o nosso, vamos assim dizer, a nossa correspondência ao chamado de Deus para que nós possamos ser os seus filhos. Quando nós vamos a 1 João capítulo 3, versículo 18, nós lemos o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Então Deus exige um amor prático, não um amor sentimental. Nós vivemos numa época em que o sentimentalismo toma muito conta até da razão. Então não podemos substituir a razão pelos sentimentos. Então, sendo assim, o amor que nós devemos nos empenhar é endereçar ao nosso Deus, é um amor prático. Significa que esses mandamentos, então, não são mandamentos apenas tidos de forma teórica, são mandamentos que exigem um estilo de vida, uma forma prática de poder os observar diante de Deus. Agora, quando nós vamos ao livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 até 28, nós vamos ver que a guarda dos mandamentos também é um critério extremamente importante para a salvação. É preciso explicarmos muito bem isto. Não estamos a dizer que para sermos salvos, somos salvos por guardar os mandamentos. Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Mas somos salvos para obedecer aos mandamentos. Tem que haver alguma diferença do antes e do depois. Exatamente. Então, sendo assim,
quando nós vamos ao texto de Lucas, nós encontramos um dos fariseus, doutores da lei, fazendo uma pergunta de teste, como gostavam sempre de experimentar a Jesus, os fariseus. Ele experimentou a Jesus fazendo uma pergunta essencial sobre o que é necessário para que ele possa herdar a vida eterna. Então vamos ver o que nos é dito lá. E eis que se levantou certo doutor da lei para o experimentar. Disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus Cristo lhe apontou para o quê? Para a lei. Ele perguntou: o que diz a lei? Então ele responde, o doutor da lei, nos versos 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus depois correspondeu, nos versos 28. Respondeste bem, faz isso e viverás. Então nós encontramos com esse texto que para a salvação, uma das condições para que a pessoa possa de fato herdar a vida eterna é observar a lei de Deus, os mandamentos que Deus nos deu. E é interessante ver que tudo trata-se de amor. É uma correspondência ao amor que Deus demonstrou ao enviar o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. O guardar os mandamentos não é uma questão legalista, mas uma questão de responder ao amor que Deus nos deu. Porque sem amor não é possível guardar os mandamentos de Deus. Só é possível respeitar alguém se você tiver admiração pelaquela pessoa ou se você amar aquela pessoa. E para você ter admiração por alguém, aquela pessoa deve fazer alguma coisa. Então Deus não esperou que nós fizéssemos algo, mas Ele fez algo para nos mostrar o seu amor. Então nós, quando vemos o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós amamos a Deus e perguntamos: Deus, o que nós podemos fazer? Não para ganhar a salvação, porque a salvação já foi dada pela graça, não de graça, mas pela graça, porque custou a vida do seu filho. Então ele diz: se me amardes, se admiraste aquilo que eu fiz por ti na cruz, guarda os meus mandamentos. Então é o que Jesus está a dizer. O que a lei diz? Amarás. Então a lei que nós estamos a ver aqui é de amor. Sem amor não é possível guardar os mandamentos de Deus. Então fica claro que realmente é necessário que nós guardemos os mandamentos de Deus. Assim como Jesus diz: respondeste bem, fazei isso e viverás. Ou seja, guarda os mandamentos de Deus e tens a vida eterna. Então, este não é um novo mandamento. Nós, quando vamos ao livro de Deuteronômio 6, no versículo 4 a 5, nos diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, este mandamento já estava descrito lá na lei de Moisés, como o mundo cristão gosta de chamar, mas na verdade não é a lei de Moisés, mas sim a lei de Deus que Deus deu a Moisés para dar ao povo de Israel. Então a questão de amar o Senhor já estava incorporado já no Antigo Testamento, não como o mundo cristão pensa que aquelas palavras que Jesus disse eram um novo mandamento. É muito interessante porque faz-se aqui uma recitação do que já existia no Antigo Testamento. O irmão já disse, de fato, a parte que exalta o amor vertical, não é? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e com todo entendimento, com toda a alma e com todas as forças. Agora, em Levítico capítulo 19, versículo 18, nós encontramos o seguinte: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então nós encontramos que tanto o amor vertical, assim como este segundo amor, ou segundo grande mandamento, que é o amor horizontal, são todos recitados de acordo com o Antigo Testamento. Isso mostra que Jesus Cristo não trouxe novos mandamentos. Alguns costumam usar isto para dizer que basta amar. Deus alterou tudo o que Deus havia dado no Antigo Testamento, mas na verdade não é isso.
O que Deus fez é apenas trazer uma recitação do que já estava dito lá no Antigo Testamento. Então, para dizer que existem mandamentos práticos que, resumidos, são pela lei do amor. Mas nós precisamos entendê-los de forma detalhada. O que eles dizem, esses mandamentos? De modo que possamos entender de que maneira prática precisamos amar ao nosso Deus, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. E é interessante que naquela conversa com o doutor Dali, o doutor Dali responde, diz, eu já tenho feito isso desde a minha infância. Então Jesus vai ao segundo grande mandamento. Então vende tudo que tens e dê ao próximo e siga. Ou seja, Jesus, ele mostra que existe um amor vertical, que é o amor entre eu e Deus, e também existe o amor horizontal, como aqui o irmão Edson estava a dizer, que é eu e o meu próximo. Então, esta lei, resumida, como já estamos aqui a dizer, é a lei do amor, mas como falamos, é de forma resumida, onde vamos ver agora os detalhes do que lei é esta que resume-se em esses dois grandes mandamentos. De acordo com o Êxodo, capítulo 20, nos versos 3 até 17, nós vamos encontrar explícitos os 10 mandamentos que Deus partilhou com o povo de Israel no Monte Sinai, como uma forma de lhes mostrar de forma detalhada e bem didática a forma como eles deviam proceder no amor a Deus e no amor ao próximo. Então nós lemos os primeiros 4 mandamentos que representam o amor vertical do homem para com Deus. O primeiro diz: não terás outros deuses diante de mim. Nos versos 4 até 6 encontramos o segundo mandamento que diz: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Eu uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento, que é uma exortação para que o povo não possa cair em idolatria. E o terceiro mandamento está nos versos 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O nome do Senhor é santíssimo. Então nós encontramos o 4º mandamento, que está nos versos 8 até 11, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Estes primeiros 4 mandamentos foram escritos por Deus, pelo seu próprio dedo, numa tábua, porque de facto Moisés subiu com 2 tábuas. Então, uma das tábuas tinha esses 4 primeiros mandamentos, que de facto mostravam o amor vertical. Olha só como Deus dividiu isto muito perfeitamente. Os primeiros 4 de um lado e os últimos 6 do outro lado. Então nós vemos aqui que os primeiros 4, como estávamos aqui a falar, é o amor vertical. Mas Deus não terminou por aí. Ele nos deu mais 6 mandamentos que têm a ver com o nosso amor, o próximo. O 5º mandamento nós lemos o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então este é o único mandamento da Bíblia que vem com uma promessa. O 6º: não matarás. O 7º: não adulterarás. O 8º: não furtarás. O 9º: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º e último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então nós vemos que, diferente dos primeiros 4 mandamentos, que tinha a ver com
Deus aqui nós vemos com o seu próximo. Então, Deus aqui, ele separa os mandamentos, bem diferente daquilo que nós lemos lá em cima. O primeiro grande mandamento: amarás o teu Deus de todo o teu coração. Resumindo os 4 primeiros mandamentos, mas nos 10 mandamentos nos dão detalhes de que mandamentos são esses na prática, para que nós possamos entender o que é amar a Deus. E depois, na segunda tábua, nós temos os 6 mandamentos que têm a ver com o nosso próximo, que nos mostram o que significa amar o nosso próximo. Será que hoje nós não temos essa questão de que não há verdade absoluta? O mundo nos mostrou que amar tem muitas vertentes, mas Deus aqui ele deixa claro o que é amar ao próximo, e não se diferencia muito de respeitar ao próximo, as coisas do próximo, assim como também devemos respeitar ao nosso Deus. Com isso nós entendemos de fato que Deus é absoluto, o seu amor também é absoluto, a forma como nós temos que demonstrar o amor por ele também é absoluta. Deus não nos deixou vagos, não nos deixou aéreos. Como é que nós faremos? Ele é didático. Se um bom professor é aquele que instrui os seus alunos e mostra como é que eles devem proceder até que cheguem ao conhecimento que ele deseja. Imagine Deus, que é o Criador de todas as coisas. Ele também nos ensinou como nós podemos o amar. Então, de forma prática, para guardar os mandamentos pelos quais Jesus Cristo disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É observando os 10 mandamentos que Deus deu ao seu povo no Monte Sinai, que são válidos para nós e serão válidos para toda a eternidade. Aliás, é importante dizer também o seguinte, que esses 10 mandamentos refletem o caráter de Deus. Quando nós vamos ao livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, nos é dito que sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então, nós, na nossa esfera, podemos ser perfeitos buscando observar estes 10 mandamentos. Aliás, quando nós vamos ao livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 13, nos é dito o seguinte: este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Isso é muito interessante, porque alguns dizem que os 10 mandamentos foram dados para os judeus. Mas é claro o que o sábio Salomão, que é a sua sabedoria admirada até os dias de hoje, falou que a essência do dever de todo ser humano é observar os mandamentos. Esse é o dever de todo homem. É um fim do discurso. Por mais que falemos muita coisa, no final, o que Deus requer de nós é temermos a Ele, guardar os seus mandamentos. Então nós aqui descobrimos o que é o temor a Deus. Agora, o que seria dar a glória a Deus? Será que o irmão aí sabe em casa o que seria glorificar a Deus, dar-lhe glória a Deus? Será que Deus nos deu instruções na sua Bíblia? Nós vamos ver aqui que o nosso culto não é emocional, vai ser um culto racional. Nós temos que entender o que nós estamos já a fazer. Nós, quando vamos já ao livro de 1 Coríntios 10, nos versículos 31, nos diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Então, aqui o que nós podemos entender tem a ver com fazer. O que nós fazemos com o nosso corpo. Nós temos que glorificar a Deus. De facto. Eu vejo que é interessante é que, tanto na primeira parte, quando nós vimos sobre temer a Deus e dar glória, exigia algo de nós que temos que fazer. Há alguns que têm uma percepção de que o cristão não tem nenhum dever de fazer nada. Nós não fizemos nada de fato para podermos ser salvos. Isso foi pela graça. Mas Deus exige de nós que possamos avançar em santificação. E a única forma de nós podermos glorificar a Deus é por meio das obras. E o irmão disse muito bem, quando leu aqui em 1 Coríntios, que é necessário que cuidemos do nosso próprio corpo, uma vez que ele pertence a Deus.
Deus se preocupa com a nossa saúde, porque isso é uma questão de saúde. E nós temos que cuidar não somente da nossa saúde física, assim como a nossa saúde mental e espiritual. Quando nós vamos a 3 João, verso 2, diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A forma pela qual nós temos que glorificar a Deus é cuidando da nossa saúde, porque o próprio Deus já mostrou uma preocupação com a nossa própria saúde. Em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, nos é dito o seguinte: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por alto preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, nós fomos comprados por alto preço. O irmão já dizia que não fomos salvos de graça, mas pela graça. E isso custou algum dia um valor imensurável, que é a própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um cristão sincero que reconhece que foi resgatado das trevas para a luz, entregará e sacrificará o seu próprio corpo, porque não lhe pertence, mas pertence àquele que o resgatou. E a serva de Deus, no seu livro Temperança, página 242, primeiro parágrafo, diz o seguinte: Deus não requer de seus filhos serem abnegados para dano de suas forças físicas. Requer deles que obedeçam à lei natural, preservem a saúde física. O caminho da natureza é a estrada por ele demarcada e é suficientemente ampla para qualquer cristão. Com mão generosa, proveu Deus de rica e variadas munificências para o nosso sustento e fruição. Mas, a fim de gozarmos o apetite natural, que conserva a saúde e prolonga a vida, ele restringe o apetite, diz-lhe: cautela, restringir, negai o apetite fora do natural. Caso criemos apetite pervertido, transgredimos as leis de nosso ser e assumimos a responsabilidade de maltratar nosso corpo e trazer doença sobre nós. Assim como está escrito no livro de Deuteronômio, onde nós vemos ali que Deus diz: se guardar os meus mandamentos, eu não irei colocar as doenças que eu pus sobre os egípcios, mostrando desde o início que Deus se preocupa com a nossa saúde. E uma maneira de Ele reservar o nosso corpo é nós não transgredirmos a sua lei no quesito saúde. Porque nós vemos 10 mandamentos, é uma lei moral, mas a lei da saúde, a consoante dar glória a Deus, é na vertente da lei de saúde. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo não é nosso. Fomos comprados pelo sangue do nosso Deus. De fato, o corpo era nosso quando vivíamos em pecado, mas quando nós compreendemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, o corpo já não nos pertence mais e pertence a Ele, pelo que tudo quanto nós fizermos deve glorificar a Ele. Então, quando nós lemos o livro Temperança, página 115, primeiro parágrafo, encontramos o seguinte: unicamente vivendo em obediência aos princípios de saúde, podem eles libertar-se da sede de estimulantes contrários à natureza, ao passo que dependem da força divina para quebrar as cadeias do apetite. Devem cooperar com Deus pela obediência às suas leis, tanto as morais como as físicas. Então aqui nos é dito claramente que, pelo fato de os cristãos compreenderem os princípios da saúde, eles devem andar em obediência aos mesmos. Veja só o que é interessante. Aqui nos é dito que não devemos somente obedecer à lei moral, assim como às leis físicas. Nem tudo que aparentemente é comida deve ser comido. Então Deus colocou, nós bem sabemos, no jardim o fruto do conhecimento do bem e do mal, que tinha aspecto de comida, mas não era para se alimentar. Ou seja, nem tudo que é comida é de facto alimento.
Então, o povo de Deus deve compreender que existem restrições que devem ser observadas nessa questão da lei natural. E hoje nós vivemos num mundo que não é segredo para ninguém que nós temos comido coisas não naturais. E a lei da saúde tem muito a ver com isso. Um apetite que sai dos parâmetros naturais. Então nós temos que fugir de tudo que não é natural. E quantas coisas nós comemos por aí que tem químicos antinaturais que são danosos à nossa própria saúde. Assim, nós comendo, nos alimentamos dessas coisas, nós estamos já maltratar, estamos a destruir o nosso corpo e não estamos a glorificar ao nosso Deus. Então é importante que nós possamos ir atrás daquilo que é natural. Com base nessa informação, já é motivo de nós começarmos a ver muito bem o que nós temos comido, porque a alimentação muda a nossa maneira de pensar. Então, se a nossa mente é o meio pelo qual as leis morais são compreendidas, se nós nos desleixarmos das leis da saúde, é impossível que nós possamos entender as leis morais. Então, essas leis estão intimamente ligadas. Não é possível guardar uma e deixar a outra. E tudo isso é feito por amor. Deus nos deu essa restrição não para nos destruir, mas para nos restabelecer aquilo que Ele tinha feito no início, o ser humano saudável. Continuando no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 17, no primeiro parágrafo, ele nos diz o seguinte: Deus tanto é autor das leis físicas quanto o é da lei moral. Sua lei está escrita com seu próprio dedo em cada nervo, em cada músculo e em cada faculdade que confiou ao homem. Então isso é claro que essas palavras são verdadeiras. Claramente nós conseguimos ver isso, porque quando nós nos alimentamos de uma maneira errada, o nosso corpo reclama. São as leis que o próprio Deus pôs no nosso corpo que não devem ser transgredidas. Dando continuidade, quando nós lemos o terceiro parágrafo da mesma página, diz o seguinte: então verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrar os 10 mandamentos. Num e no outro caso, há transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Veja só o que é inédito aqui. Deus nos mostrando que a transgressão às leis físicas é proporcional à transgressão da lei moral. Talvez muitos de nós não tenhamos noção disso, pelo que achamos que o corpo é meu, fazemos o que nós queremos. De fato, esse é um pensamento de alguém que ainda não tem o conhecimento da verdade. Mas a partir do momento em que passamos a nos tornar cristãos, devemos perder de vista essa ideia de que nós pertencemos a nós mesmos. Na verdade, nós fomos resgatados por um alto preço. E isso deve ser algo que esteja muito bem claro na nossa consciência. E é muito importante dar a entender que quando se fala da lei física, das leis de saúde, não se restringe apenas na questão da alimentação. Temos também o cuidado do nosso corpo em vários aspectos, como por exemplo a prática de exercício, o descanso, e temos vários outros princípios, como a própria temperança. Tudo isso está visto naquilo que é o cuidado da nossa saúde física. Então não se restringe apenas à questão da alimentação, mas a alimentação ela tem um papel muito fundamental, uma vez que ela pode trazer consequências sobre as nossas faculdades morais, as nossas próprias faculdades mentais, que podem ser embotadas de tal maneira que nem consigamos observar a própria lei de Deus. Por essa razão que a gente faz ênfase na questão da alimentação das leis físicas. E justamente foi por isso que Deus deu esta primeira mensagem. Se assistimos o vídeo passado, vimos que Apocalipse é a revelação de Jesus que Deus deu e Jesus, por sua vez, entregou o seu anjo para que o seu anjo entregasse ao seu servo João. Ok? Então Deus, ele logo na primeira mensagem, ele nos mostra a importância ainda da lei.
E nós, na segunda parte desta primeira mensagem, nós vamos descobrir por que a lei é tão necessária nos tempos em que nós estamos a viver, porque Deus não nos daria esta mensagem se não fosse importante. E mais uma vez nós revisamos que o guardar a lei não é uma questão de legalismo, mas é uma resposta ao amor de Deus por termos comprado a salvação na cruz. Tanto que há passos para essa mesma salvação. O sacrifício que Jesus fez na cruz foi completo, mas já há passos para que se obtenha esta mesma salvação. Porque como nós vimos, a salvação foi feita pela graça, mas não de graça. E o próprio livro de Efésios diz que nós somos salvos através da graça que vem pela fé. E se nós sabemos, a fé é uma ação. E o primeiro processo foi o que foi completado na cruz, que foi a justificação. Em Romanos 5 nós lemos o seguinte: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação o que é? É mesmo a pessoa não tendo justificativa, alguém que tem autoridade para o julgar lhe justificar ou lhe absorver da culpa que tinha. Então Jesus morrendo na cruz sem pecado, ele ganha autoridade para justificar o pecador através dos seus próprios méritos. Exatamente. E veja só que é interessante, porque nós entendemos com isso que o processo da salvação é um processo, não é apenas uma etapa. Ou seja, não é estou justificado e estou salvo. Como alguns creem que uma vez salvos para sempre. Não é. O processo que vem a seguir da justificação, uma vez já justificados, ou seja, o processo da justificação, uma vez ocorrido em nós, passa a acontecer a santificação, que é o processo que tem a ver com a experiência cristã que o cristão deve desenvolver ao longo da sua vida. Porque nós entendemos que a salvação não é apenas uma etapa. Justificados, estamos salvos. Mas precisamos de um processo de crescimento em Cristo, crescimento na experiência com o próprio Cristo. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 até 16, encontramos o seguinte: portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito: sereis santo, porque eu sou santo. Então, Deus nos chama a que sejamos santos, porque Ele também é santo. Então, se nós quisermos nos aproximar de Deus, devemos perder de vista o eu. Os pecados devem ser afastados à medida que vamos dando um passo a aproximar-nos de Deus. Uma vez que Ele é santíssimo e a sua glória ofusca o pecado, nós precisamos deixar os pecados para trás. Isso chama-se abnegação dos interesses que nós tínhamos antes, quando vivíamos na satisfação das nossas próprias concupiscências. Então, nós entendemos que a santificação é exigida para o cristão como um processo de renúncia. Nós precisamos renunciar. Por essa razão que Jesus Cristo diz no outro texto que quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Então temos que largar os nossos interesses do passado e seguirmos a Jesus. Então, ou seja, a justificação é Jesus imputando o seu caráter em nós, e a santificação é Jesus transmitindo com a experiência diária o seu caráter. Nós precisamos entender uma nota muito importante. No processo de santificação, Cristo Jesus é o nosso auxiliador. Tudo posso naquele que nos fortalece. Nós precisamos confiar ainda nos méritos de Cristo, porém, a nossa decisão é muito importante. E por conseguinte, nós temos a última etapa, que é a glorificação. O processo de glorificação é o processo que nós iremos receber quando Cristo se manifestar sobre as nuvens do céu. Porque nós, como dissemos
a salvação é um processo que tem 3 etapas: justificação, santificação e finalmente glorificação. E como um grande presente que nós vamos receber na glorificação é o nosso corpo transformado, nosso corpo glorificado, e nós receberemos a coroa como uma grande recompensa que Cristo vai nos dar. Houve mérito da nossa parte? Não, absolutamente. Tudo é com base nos méritos de Cristo. Porém, Cristo nos dá como um presente da vitória. Por essa razão, a Bíblia diz que aos vencedores ser-lhes dado para que comam do quê? Do fruto. Então, nós seremos vencedores. Vencedores por quê? Porque confiamos em Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Então, o objetivo desta primeira mensagem angélica é nos levar a estarmos aptos naquele grande dia do Senhor, através desses três processos. Então, Deus, logo na primeira mensagem, Ele nos dá esta mensagem para que nós possamos nos preparar para aquele grande dia do Senhor. Como nós vemos aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele nos diz o seguinte no versículo 23: "E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Exatamente. Então nós vemos que precisamos nos preparar o nosso corpo, a nossa mente e também a nossa espiritualidade. Eu gostaria de parafrasear o livro de João, capítulo 14, versículo 15, da seguinte maneira: "Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, as minhas leis, a minha lei moral e a lei também de saúde." E nós bem sabemos que, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, que nos diz o seguinte: "Não sabeis vós que sois santuário de Deus, em que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós." O nosso corpo pertence ao Espírito Santo. E nós bem sabemos que o Espírito Santo é o Espírito Consolador que Cristo enviou para que pudéssemos consolar, nos guiar na verdade, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E em breve Jesus Cristo irá se manifestar sobre as nuvens do céu, e Ele virá para buscar aqueles que o amaram, aqueles que entregaram tudo por Ele. Conforme Ele mesmo disse: "Se me amardes, guardareis os meus mandamentos." Então, somos todos convidados, na verdade, a aceitar este grande convite do nosso Senhor Jesus Cristo e não endurecemos o nosso coração. A salvação não é um processo difícil, sabe por quê, irmão? Não precisamos fazer nada. Cristo faz tudo por nós. A única coisa que nos resta é aceitar este convite que Deus nos dá, porque Ele não irá nos obrigar a sermos salvos. Ele já desceu da sua glória, Ele já morreu por nós e Ele vive ainda por nós, nos justificando no Santíssimo, no Santo dos Santos, no céu, neste exato momento que o irmão está a ver este vídeo. Então, cabe a nós confessarmos os nossos pecados para que, de fato, Jesus possa imputar a sua justiça, possa nos lavar com o seu sangue. Porque alguns dizem: Jesus morreu por nós e é suficiente. Mas nós temos que aceitar, porque Deus não irá nos obrigar a sermos salvos. Ainda que o céu seja um lugar bom, mas se nós não nos familiarizarmos com o céu, ao chegar lá, aquilo para nós seria um tormento. É como levar alguém para a igreja enquanto ele não gosta da igreja. Sabemos que lá Deus está lá, mas se a pessoa não gosta, não podemos obrigar. Assim é o que Deus faz conosco. Ele nos dá dois caminhos: ou a vida ou a perdição. Então, esta foi a nossa primeira parte deste tema, desta primeira mensagem. A segunda parte trata do juízo que é chegado. Então, nós vamos ver qual é este juízo e quando é que acontecerá, ou já aconteceu ou está ainda a
acontecer. Então nós no próximo vídeo iremos aprofundar sobre esta continuidade desta mensagem. Vamos falar sobre o juízo de Deus. Bom, Edson, não sei se tem alguma coisa a falar sobre este tema. Não, mas a dizer, apenas convidar os nossos irmãos que nos acompanham para que possam acompanhar os próximos vídeos e coloquem o vosso like, partilhem os nossos vídeos com os demais, porque acreditamos que irão ajudar muito na compreensão destas 3 mensagens angélicas. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Até ao próximo vídeo.